INEP e o MEC publicaram a cartilha de redação do Enem 2023, que é um documento destinado aos participantes. E eu vou lê-la junto com você. Eu não li ainda a cartilha, então a gente vai ler e reagir aqui ao vivo e a cores. Eu vou deixar o link para você ter acesso aqui embaixo, tá? Esse é o documento bonitão, azul, do jeito que a gente gosta, né? Tem até azul lume ponto aqui. E aí, folheando, a gente vai se deparar com um sumário. Basicamente, o documento está dividido em duas partes: a matriz de referência para a redação do Enem desse ano e uma amostra de redações nota 1000. Além disso, no começo uma apresentação e no final uma conclusão, leia mais, seja mais, que é um projeto deles. Na apresentação, o documento apresenta, como o próprio nome já diz, a prova do zero, né? Então fala ali que você está se preparando para o Enem 2023, que é constituído por 4 provas objetivas e uma prova de redação. E aqui tem um resumo do que é a prova de redação. Então, a redação exigirá a produção de um texto em prosa, né? Um texto em prosa é um texto em parágrafos, tá? Não é diálogo. A palavra prosa, ela tem esses dois significados. Então, um texto em parágrafo, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. A gente sabe que não é bem assim, infelizmente. Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual, né? A gente não quer várias informações sobre o tema, a gente quer um texto único, né? Conectado. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, e essa proposta deve respeitar os direitos humanos. O que a gente tem aqui é um resumo de todas as competências, é um resumo do que é a redação do Enem. Eles sempre colocam esse esquema que eu acho muito útil, né? Porque ele demonstra mais ou menos a lógica que a nossa redação tem que seguir. Então a gente vai começar a partir de um tema, vai construir a nossa tese ou ponto de vista, levantar argumentos e propor uma intervenção. Então essa é a lógica. Isso aqui tá igual nos anos anteriores. Aqui explica quem vai avaliar a sua redação, então explica que a sua redação será avaliada em 5 competências. Essas competências são as mesmas do ano passado. Explica que cada avaliador vai dar uma nota de 0 a 200 para sua redação. O que acontece quando a nota deles está discrepante. Enfim, todas essas tecnicalidades. Depois tem as situações de nota 0, que são as mesmas também. Então, fuga ao tema, não obediência ao tipo dissertativo argumentativo, extensão até 7 linhas, enfim. Nada disso mudou. Aqui explica como que é avaliado plágio, né, ou a cópia na redação. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que apresentarem cópia de textos da prova de redação, né, dos textos motivadores, e ou do caderno de provas, caderno de questões com as questões objetivas, serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas. Aqui explica o que são as partes desconectadas que levam a nota 0, como o título da redação é avaliado, como será avaliada a redação de participantes surdos, com dislexia e com transtorno do espectro autista. Até aqui, nada mudou, a gente tem um documento igual ao do ano passado, mas algumas dúvidas ficam. Por quê? A banca do Enem esse ano é a Sebrasp, já falei isso algumas vezes aqui no canal, essa já foi a banca do Enem um tempo atrás e agora voltou a ser, e ela aplicou algumas mudanças na correção da redação, como eu já expliquei em 2 vídeos anteriores. Vamos ver se as mudanças estão aqui no documento para que os participantes saibam o que mudou. Então a gente tem aqui um capítulo só para competência de número 1, que avalia o teu domínio de língua portuguesa, da modalidade formal da língua portuguesa. E o que a gente tem aqui é a separação dessa competência em estrutura sintática e desvios, assim como em 2022. Então, as mudanças que aconteceram esse ano, em que estrutura sintática ou falha de estrutura sintática passou a ser chamada de falha gramatical, não tá na cartilha do participante. Eu não sei se foi uma questão da banca voltar atrás nas mudanças que fez, porque elas não ficaram claras para os corretores, ou se esse material simplesmente não foi atualizado por uma questão de praticidade. Não sei. O que eu sei é que no treinamento dos corretores há uma informação e aqui a informação está antiga. Que bom, né? Que ótimo. Mas não tem por que a gente se desesperar, porque essa mudança na competência 1, ela se refere à nomenclatura. Na prática, a gente continua tendo que acertar as crases, as vírgulas,
vírgulas, as estruturas sintáticas e tudo mais. Vamos relevar e vamos focar no que a gente tem controle para não enlouquecer nessa reta final, não é mesmo? Aqui a gente tem a competência de número 2, que avalia 3 coisas. O tema, né? A estrutura dissertativa argumentativa, que tá aqui, e conceitos das várias áreas de conhecimento, né? Os chamados repertórios socioculturais. E a gente tem aqui os mesmos critérios também. Na página 13 explica o que é fuga ao tema, né? Então explica que fuga ao tema é não mencionar as palavras do tema nenhuma vez na sua redação. Essa informação eu acho muito importante. Por quê? Primeiro, fuga ao tema é uma das principais formas de zerar na redação. É onde as pessoas mais zeram. Mas segundo, porque muita gente que sai da prova achando que zerou, porque não falou algum ponto específico, em algum momento específico da redação, não zerou. Que basta você ter falado pelo menos uma vez na sua redação sobre as palavras-chave do tema para você não zerar. Então eu acho isso aqui bem útil. Mesmas regras, mesma definição dos níveis, né? Então 200 pontos continua sendo uma redação que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural. No vídeo sobre mudanças do Enem, eu falei que o Sebrasp em muitos momentos confundia repertório com argumento, lembra? O que até antes eram coisas totalmente separadas, diferentes, inclusive avaliadas em competências diferentes. E olha só, aqui, para tirar nota máxima na competência 2, o que eles colocam é que a redação precisa desenvolver o tema por meio de argumentação consistente. Isso era uma coisa que não era nem mencionada na competência 2 e ficava só para competência 3. Já vamos ver o que eles falam de competência 3. A partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Houve uma mudança que é a competência 2 agora espera que você recapitule a sua tese no final, que você retome seus argumentos, mas isso não é falado aqui no material. O que é normal, porque nem tudo, gente, que tá no treinamento dos corretores, que tá nos bastidores, está no material do Enem todos os anos. Então, nem tem esse material todos os anos. Em alguns momentos eles fazem de 2 em 2 anos. Então, não é esse o objetivo. Aqui é realmente uma síntese, mas me preocupa essa confusão entre argumentação e repertório. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aqui a gente tem a competência 3 ainda, assim como antes, avaliada sobre 2 pilares. O pilar do projeto de texto e o pilar do desenvolvimento das informações. Amém. Que finalmente a gente está desbloqueando nossa argumentação por meio do desdobramento. Então, é muito legal saber que a orientação é a mesma. Esse ano, a banca começou a falar de uma coisa chamada direção propositiva. Eu vou botar aqui na busca para ver se tem algo sobre isso. Não tem. Então, não se fala sobre isso aqui. E não se fala também sobre o fato de que, a partir desse ano, o Enem não quer que você use argumentos exclusivos dos textos motivadores. Você pode misturar os seus com os que estão lá, mas exclusivamente não. Isso não se fala aqui também. Vamos ver como que é avaliada a nota máxima? 200 pontos é a redação que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Exatamente a mesma definição da banca anterior. Continua igual. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Resumindo, coesão, né? É a competência que avalia a coesão da sua redação, como que você usa palavrinhas para conectar as ideias. Não há nenhuma mudança com relação à avaliação dessa competência, né? Nos vídeos anteriores eu já expliquei isso, e aqui também não. Eu achei, inclusive, muito útil esse material, principalmente para a competência 4, porque explica várias formas de gerar coesão na sua redação. Até ano passado, a banca privilegiava os conectivos, né? E esse ano também, não mudou nada na regra, mas eu percebo que o Sebrasp, ele valoriza a coesão como um todo, né? Então, por exemplo, a referenciação tá aqui. E aqui tem algumas recomendações que eu também achei muito úteis, inclusive um aviso. Não utilize elementos coesivos de forma artificial ou excessiva, apenas porque é um dos critérios avaliados na prova, ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito. Isso aqui é uma alfinetada na banca anterior, sem dúvidas, porque como a banca anterior do Enem sempre valorizou muito conectivos, muitas pessoas passaram a entupir a redação de conectivos na esperança de alcançar uma nota máxima, né? E aí o que essa banca tá falando, não é isso que a gente quer. A gente quer uma redação que flua, não uma redação cheia de conectivos onde não precisava haver. Para tirar nota máxima, a redação precisa articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos, né? Basicamente não repetir, não cometer nenhum erro, né? Que, por exemplo, colocar um conectivo de explicação no lugar de um conectivo de conclusão e ser estratégico
estratégico no local para colocar isso, mas isso eu já ensino nos outros vídeos. Vamos ver a competência 5? A competência 5 teve algumas mudanças esse ano e eu quero ver se elas estão abarcadas aqui. Competência 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, né? O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada a seu projeto de texto. Isso aqui é novidade, já falei no vídeo sobre mudanças. Que bom que está atualizado nesse material também, porque esse é um material destinado aos participantes, né? Então é importante que o que eles decidam nos bastidores esteja aqui. Então, a partir desse ano, a proposta de intervenção precisa obrigatoriamente estar relacionada ao que você falou antes. Não adianta nada você propor uma intervenção genial para o tema se ela não tem nada a ver com a discussão que você desenvolveu. E é isso que está escrito aqui, né? Considerando o seu planejamento de escrita, avaliado na competência 3, muito bem, sua proposta deve ser coerente em relação ao ponto de vista desenvolvido e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas abordados por você. A gente, no método LP, já fazia isso, mas a gente fazia como estratégia. A partir desse ano é regra, tá? A gente fazia como estratégia de competência 3. Pipipi, popopó. Muito bom. Aqui continua a mesma. Vai continuar avaliando se tem ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Aqui tem uma parte que explica o que é considerado desrespeito aos direitos humanos. E a nota máxima nessa competência é de uma redação que elabora muito bem proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Essa última parte que é a novidade. Recomendações gerais. Olha, eu achei bem útil essa tabelinha, né? Então a gente tem aqui. Para alcançar bom desempenho na prova, você deve, antes de escrever seu texto, fazer uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado. E aí vem uma explicação, né? Nessa primeira parte da proposta, você tem acesso a algumas informações de ordem prática. Eu acho que desconfigurou, né? Era para o que essa parte aqui tá falando, é dessa primeira parte aqui, ó. Tá vendo? Assim fica mais fácil. O tema da redação sempre vem acompanhado de textos motivadores, né? Ó, texto 1, texto 3, 4, texto 2. Em geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal. Olha a dica, sempre vai ter uma imagem, né? Que remetem ao tema proposto. A seguir, elencamos algumas ações importantes. Ler os textos motivadores. Identificar o ponto de vista e os argumentos em cada um dos textos motivadores. Refletir sobre o posicionamento dos autores nos textos motivadores. E aí, a última parte da proposta, essa aqui, que é onde há algumas instruções com relação aos critérios. Aqui tem mais uma tabela e a gente vai para a amostra das redações nota 1000 a partir da página 25. O que a gente teve até aqui? A gente teve uma cartilha que não atualizou todas as mudanças. Não sei porquê, não sei se foi um descuido, se foi uma tentativa de voltar atrás algumas mudanças, não tem como a gente saber aqui do lado de fora. O que eu sei é que as mudanças da competência 1 não foram mencionadas, mas ainda bem que uma mudança muito importante da competência 5 foi. Vamos ver as redações que eles selecionaram como redações exemplares para trazer pra gente, né? Então a gente tem aqui a primeira redação da Nicole Carvalho. E olha que legal, essa redação já começa citando a Constituição Federal, mostrando que a gente usar repertório que serve para qualquer tema continua valendo esse ano. Usar modelo de redação continua valendo esse ano, desde que eu faça do jeito certo, com projeto de texto, de modo a ter uma unidade textual, de modo a ter uso produtivo, tudo que a gente já fazia antes, né? Então, isso aqui mostra muito pra gente como que o Enem continua enxergando uma redação nota máxima. Do contrário, essa redação não estaria aqui. Gente, a cartilha do participante é um material para orientar você, participante. Então, o que tá aqui é considerado não só nota 1000, né, na forma oficial, como um exemplo do que deve ser feito. Eu vou fazer um vídeo só sobre estratégias de nota 1000, que eu vou analisar várias coisas que eu já tô enxergando aqui, tá? Mas basicamente a gente tem aqui, ó, argumento que serve para qualquer tema, né? Inclusive é um argumento que eu
ensino a fazer, que é a supremacia de interesses mercadológicos, ó. Esse é um argumento aqui. Então, os argumentos para qualquer tema continuam valendo. E as propostas de intervenção para qualquer tema também, né? Olha essa proposta de intervenção. O Ministério da Educação tem que promover mudanças por meio de palestras, né? Tem muita gente que tem medo de usar palestras na redação, de falar sobre conscientização, sobre mudar a mentalidade da população. Mas, gente, isso continua valendo. Eu só preciso fazer do jeito certo. A gente tem aqui uma proposta completa e uma menorzinha aqui no final, só para não abandonar o outro argumento. Essa estratégia eu também ensino a fazer aqui, continua valendo. E aqui tem toda uma análise da redação que eu acho muito produtivo que você leia, tá? Ó, mais uma redação citando a Constituição Federal. Luma, se eu usar um repertório que todo mundo tá usando, eu vou perder ponto? Não, tá aqui, ó, 2 redações nota 1000. Na cartilha do participante, que é o documento que foi feito para te orientar oficialmente, a gente tem, nas primeiras redações nota 1000, já 2 que começam da mesma forma, cada uma com as suas palavras, mas com uma estratégia de abertura mencionando a Constituição. Então isso é muito legal para ir tirando alguns medos que a gente pode estar tendo, algumas fake news que a gente pode estar sendo vítima nessa reta final. Ó, a gente tem aqui negligência estatal de novo como argumento padrão sendo utilizado e levando uma pessoa a nota 1000, que é muito legal. Inclusive, uma citação minha aqui. Eu amo quando isso acontece. Olha isso, bem. Para a pensadora contemporânea de Jamila Ribeiro, é preciso tirar as situações da invisibilidade para que soluções sejam encontradas. Essa é uma citação que eu encontrei no Pequeno Manual Antirracista, que é um livro dela, lá na época da pandemia, e trouxe aqui pro canal, trouxe pro meu método e tá aqui numa redação nota 1000 como exemplo na cartilha do participante do Enem 2023. Se isso aqui não serve pra te tranquilizar do que você pode fazer na redação desse ano, eu não sei mais o que dizer. Muito bom, sério, tô muito feliz, muito feliz. Ó, mais uma redação citando a Constituição Federal, só que agora lá no desenvolvimento. E por último, tem a divulgação desse projeto, Leia Mais, Seja Mais, sempre tem no final dessas cartilhas. Resumo sobre esse vídeo. Independentemente da cartilha ter atualizado tudo ou não ter atualizado tudo, eu percebo que pouca coisa muda na prática pra gente. Eu acho que o maior problema tá na mão dos corretores esse ano, muito mais do que nas suas mãos. Por quê? A gente continua fazendo redação do mesmo jeito, mudaram só algumas tecnicalidades, alguns detalhes na hora de corrigir. Se você estuda pelo meu método, se você segue o que eu falo, a gente não precisa mexer em nada do que a gente faz, até por uma questão de sorte. Várias coisas que a gente fazia como estratégia a partir desse ano são obrigatórias, e a gente não teve como prever isso, foi sorte mesmo. A gente só precisa cada vez mais caprichar no projeto de texto e caprichar no desenvolvimento das informações, né? Ou seja, selecionar bem, não colocar qualquer coisa. Luma, eu posso usar essa citação porque é a mais fácil? Talvez você possa, talvez ela seja mais fácil, talvez ela não seja tão estratégica. Essas redações nota 1000 mostram pra gente que o problema não é o repertório em si. Aí usar a Constituição tá batido. Tá, mas batido não é um critério, clichê não é critério. O mais importante é como eu uso isso. Eu uso isso pra argumentar, eu uso isso de uma forma elegante, de uma forma convincente, dentro de um projeto de texto. Percebe a diferença? Então, meu amor, siga as minhas orientações aqui, que o 900 mais continua sendo uma certeza pra gente. Mesmo com esses materiais doidos que cada um diz uma coisa. Você pode contar comigo, tá? Se você quer minha ajuda pra tirar 900 mais, eu tenho 2 convites pra te fazer. O primeiro é fazer parte do combo pré-ENEM. Eu preparei um combo com aulas e correção de redação pra reta final. Você pode estar vendo esse vídeo na véspera e se beneficiar desse combo, como já aconteceu no passado. E o segundo convite é pra semana de revisão do ENEM. A gente tem uma semana de lives aí pela frente, de segunda até sábado, na véspera do Enem, aqui no canal, gratuitamente. Então pega papel e caneta, reserva o período aí da noite para você assistir a live e fazer as tarefas que eu vou passar lá também. Feito? Então feito.